suas considerações, no sentido de tudo que nós ouvimos e tudo que entendemos ou deixamos de ter entendimento, né, por falta de compreensão. Mas eu tenho uma sensação particular, né, é minha. A palavra é maravilhosa, né, quando a gente se dedica um pouquinho mais para poder compreender e gasta um pouco mais de tempo, e a gente concentra a nossa mente no que a palavra do Senhor nos diz, a gente pode perceber a grandiosidade que é a palavra de Deus. A gente muitas vezes se refere aqui ao livro de Hebreus, ao escritor, que a gente nem sabe quem é. Mas eu vejo que isso é uma questão, sinceramente, irmão, de minutos. Tanto é que não tem um nome. Deus fez questão de colocar um nome, porque pouca importância tem essa questão. A grande questão é que essa palavra é uma palavra que, tendo vindo do cânone, né, entrando para o pertencimento do corpo bíblico, ela é entendida como palavra de Deus. Então, o que nós temos aqui é Deus falando. É Deus falando. Inspirando, obviamente, o escritor, mas a inspiração divina é a inspiração do coração de Deus, né? Do sentimento que ele tem. E a gente crê, eu pelo menos tenho certeza absoluta, que a Bíblia, aqueles que receberam tal inspiração, não uma inspiração qualquer, né? Tem escritores que escrevem livros do mundo aí, e ele tem uma inspiração para escrever. Inspiração oriunda de fatos exteriores, do mundo corrente, é uma inspiração decorrente das suas experiências, mas são coisas humanas, né? Agora, imagina você receber uma inspiração de Deus. Isso deve ser algo tremendo, né? Aquela coisa que vem sobre você, o Espírito de Deus vem sobre você e te dá um profundo sentimento. Um sentimento muito perfeito, porque é o sentimento que vem de Deus. E te leva a escrever com perfeição. Por isso que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, quando a gente olha, por exemplo, aqui no livro de Hebreus, o que a gente tem visto até agora, mais notadamente, inclusive no capítulo 7, que a gente tem caminhado devagarzinho, progressivamente, e a minha experiência me mostra quanta dificuldade é da gente poder absorver tudo aquilo que Deus quis revelar aqui, né? A gente parece que passa de novo na próxima semana, a gente percebe a importância do que nós estamos vendo, mas a nossa natureza humana, ela tem limites. Então, assim como o Espírito Santo esteve sobre aquele que foi o autor dessa carta, né, dessa epístola aos Hebreus, que ele também possa estar sobre nós. Porque senão o aproveitamento é muito pequeno, né? A gente ouve, depois quando penetra, ele fala, o que sobrou disso daí? Aí a gente tem algumas saídas rasas, né? Algumas coisas que a gente entendeu. Jesus é o sacerdote, ele é superior, mas quando a gente realmente se aprofunda um pouquinho mais, a gente percebe que tem muita riqueza por baixo dessas letras pretas no branco. Que o Senhor, essa noite, possa ter misericórdia de nós, com nossas limitações humanas, tanto para falar quanto para ouvir, as restrições da nossa mente, que muitas vezes não está totalmente centrada, focada, colocada no Senhor. Então, a gente demora um tempo até que a gente consiga adentrar realmente e consolidar, né, a atenção, aquilo que o Senhor quer falar. Aqui no capítulo 7, a gente tem isso, que Deus ele quer mostrar de maneira muito clara as bases do sacerdócio de Jesus Cristo. Como foi compartilhado até agora, foi, vamos assim dizer, enfatizado por alguns irmãos que aqui estiveram conosco nos fazendo a palavra, havia uma mudança muito forte saindo do sacerdócio legal para poder entrar no sacerdócio que era totalmente diferente. Eu acho que, quanto a isso, todos nós estamos claros, né?
mudança de regime, mudança de costume, mudança de época, mudança de tempo. Quão difícil é isso para ser apercebido. Mas eu já havia até compartilhado com os irmãos aqui há algum tempo atrás. Né? Nós sabemos que o Senhor morreu por nós. Morreu por nós. O nosso progresso espiritual, o nosso crescimento, a nossa jornada até o fim, quem garante é Ele. Né? A gente sabe que é Ele que é que nos dá a garantia de que nós vamos chegar no fim. É Ele que iniciou a boa obra que há de ser cumprida. Então, o Senhor ele tem o maior interesse em que nós possamos entender o que Ele está falando. E Ele tem o maior cuidado para que a gente não se perca. No caso dos hebreus, a gente sabe o problema que estava envolvido ali, né? Eu acho que não seria muito diferente conosco se tivéssemos, naquele momento, e fôssemos oriundos da nação de Israel e tivéssemos ali uma história de 3.000 anos atrás. Por mais que você quisesse mudar, né? Na sua mente, na sua cabeça, as coisas se processam de uma determinada maneira. Haja vista nós que frequentamos aí 10, 15, 20 anos uma determinada comunidade, e ainda hoje a gente não sabe se desvencilhou de tudo aquilo, né? De vez em quando a gente é pego pensando naquele formato, daquela maneira, aquela orientação, repetindo aquelas palavras, pensando daquela forma. Com apenas talvez 10, 15, 20 anos. Então você imagina 3.000 anos. Nós seríamos totalmente jurássicos integrados. E eu acho que assim era a nação de Israel naquele tempo. E Deus, obviamente, tendo morrido primeiramente pelos judeus e depois por todos nós, não queria de forma alguma que a sua morte fosse em vão. Porque se aqueles irmãos voltam e perdem o entendimento da salvação, como fica a situação deles? Se eles perdem a percepção e a convicção de que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, é um retrocesso gigantesco para quem realizou uma obra que incluiu o preço de entregar sua própria vida. Né? Eu entrego a minha própria vida por determinadas pessoas, no intuito de que elas alcancem uma revelação superior e um caminho superior. E por alguma questão, e aqui não é uma questão qualquer, é a questão das tradições que estão envolvidas. As pessoas retrocedem, puxa, mas Cristo morreu, então não? Certamente que não. Então, o livro, na verdade, ele vem expressar esse amor que Deus tem por nós. E tinha por eles. E não permitir que, uma vez tendo ele, o Senhor morrido, as pessoas que eram objeto da salvação viessem a perder a graça, a bênção e a oportunidade de poder entrar no reino com galardão. A gente estava comentando aqui uns minutos atrás. Nos perdoe pelas palavras, às vezes, fãs, né, que proferimos. Mas o fato é esse. Eu tenho interesse em todos aqueles que creram no Senhor, todos aqueles que foram designados para a salvação. Aqui, então, no capítulo 7, o Senhor ele vem mostrar que o sacerdócio dele, né, eu não vejo mais como autor, olha, o autor quer mostrar, o Senhor quer mostrar que o sacerdócio dele e essa mudança, ela tem um embasamento. Não é uma mudança simplesmente porque alguém achou, ou porque alguém acha que é assim. Não. Nós lemos aqui, desde Gênesis 14 até o Salmo 110, e a gente vê isso para ser muito sucinto, né? Porque nós sabemos que o Velho Testamento está inteirinho recheado a Cristo, como oferta, como sumo sacerdote, como Salvador, como Senhor de Israel, e também como aquele que estendeu a salvação para todos os homens. Poucos dias atrás, eu estava dando uma limpeza no meu computador e achei uma carta que eu havia recebido de uma profissional que trabalhou comigo, e que ela tinha descoberto que ela tinha descendência judaica. Né? E ela falou. E eu escrevi de volta para ela. E aí, na mesma pasta que eu guardei a carta dela, eu guardei o que eu dei para ela. Né? E é interessante, né, que o tempo passa, mas as palavras do Senhor permanecem. Né? Eu procurei fazer a ela, fazer o entendimento de que o Senhor era aquele do qual todas essas escrituras, as quais ela entende que pertencia,
tudo aquilo, e toda aquela escritura apontava para ele. Então, aqui no capítulo 7, nessa mudança de sacerdócio, Deus vem mostrar a origem e as bases. E a gente sabe que a origem do sacerdócio do Senhor está lá em Gênesis, lá atrás. Né? O sacerdócio está relacionado a Melquisedeque, que foi um sacerdote que pela primeira vez é citado como tal e que atendeu a Abraão depois daquela luta que ele teve com aqueles reis. Então, aqui Deus começa a introduzir a origem do sacerdócio que ele ocupa agora nos céus. Então, ele está dizendo, olha, esse sacerdócio que eu ocupo agora nos céus teve seus primórdios lá em Gênesis 14. E teve a minha confirmação por conta da minha palavra e da minha promessa em Salmo 110. E aí ele começa a discorrer sobre essa questão. E sobre, agora, essa transição não é uma transição meramente de mudança de formato, mas é uma transição de mudança de nível. A gente sai de sacerdotes que têm um escopo, uma característica, uma abrangência e uma força menor do que aquele que é representado pelo Senhor como a nossa fé, também como o nosso sumo sacerdote. E a gente vai ver, nesse capítulo 7, nós já estamos nos aproximando da parte final, a gente vai ver toda essa substância que está relacionada com esse posicionamento que Deus nos dá, de explicar a origem do seu sacerdócio, a sua superioridade frente ao sacerdócio levítico, e como que ele se empenha e quais são os benefícios que a gente tem de ter um sacerdote desse tipo. Né? Um sacerdócio segundo Melquisedeque, segundo a descendência de Abraão. Né? Nós vimos também, fazendo uma breve recapitulação, né? Toda vez que a gente fala em dízimos, a gente considera que aquele que recebe dízimos é superior a nós. A gente viu que Abraão ofereceu dízimos a Melquisedeque, indicando que ele era uma pessoa superior a Abraão. Né? E a gente viu também que o Senhor era da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi. Então, na plenitude dos tempos, quando o Senhor surge, e eu já havia compartilhado isso com os irmãos, apenas recapitulando, seria muito fácil se ele pudesse simplesmente pôr uma marcha a mais, né? Põe a cesta aí e segue. O sacerdócio levítico, agora de uma maneira muito superior. Mas o sacerdócio levítico era segundo a lei. E não era possível, segundo a lei, alguém ser sacerdote, nem ser um sacerdote, se não fosse da tribo de Levi. Então, como ia fazer? Jesus não era da tribo de Levi, era segundo a tribo de Judá. Então, não tinha como dar continuidade. Não tendo como dar continuidade, Jesus encerra aquele período de tempo em que vigiu, né, o sacerdócio levítico, e não só por isso, por haver uma mudança, né, de Levi para Judá, mas também por causa das limitações relacionadas ao sacerdócio levítico. E a gente sabe que a gente já falou diversas vezes, né? Era um sacerdócio desempenhado por homens, era um sacerdócio temporário, porque os homens são temporários, né? Morriam, aí tinha que se levantar outro, e morria um outro, e se levantava outro, incluindo o sumo sacerdote. E a gente viu e sabe dos problemas que tem quando morre uma pessoa, tem a gestão de fulano de tal, ele morre e entra um outro gestor. Tudo. Ainda que a lei seja a mesma, mas o caráter e a personalização das ações dadas para aquele que assume, né, o sumo sacerdócio, muda as características, né, de como o sacerdócio é desenvolvido. Então, a gente entendeu essas questões aqui e também entendemos que o sacerdócio levítico não era perfeito. Por que não era perfeito? Ninguém pode dizer. Não era perfeito, era temporário, porque, principalmente, era um sacerdócio levado a cabo por homens. Imagina, nós aí somos sacerdotes, né? Maravilhoso, né? Todo mundo aqui somos sacerdotes.
Mas nós somos homens, sujeitos às nossas falhas, às nossas limitações. Estava conversando aqui com o Alex, logo chegando. A gente fala coisas que não são convenientes, pensa coisas que não são convenientes. Aí você, de repente, veste a roupa lá, aí você é o sumo sacerdote, põe a coisa na cabeça, e é a escola, e você é representante. Então, obviamente, há uma limitação desse sacerdócio. Há uma limitação decorrente, inerente à natureza humana. Enquanto o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio de Deus a nosso favor. Totalmente. Tanto é que nós cantamos aqui, né? Venho com reverência. Amém, né? Nós não estamos falando de um sacerdote humano. Nós não estamos falando de um sumo sacerdote humano. Nós estamos falando de um sumo sacerdote que é o próprio Deus. É muito superior. Então, aqui no capítulo 7, Deus está querendo mostrar isso para os hebreus. E, obviamente, porque também nós estamos aqui diante da palavra do Senhor e ela foi incluída aqui, isso denota que deve haver relevância para nós também compreendermos esses fatos. Porque da compreensão desses fatos, há benefícios que nós vamos oferir. Se a gente não souber que há benefícios, você nunca vai pleiteá-los, né? Tem um benefício sendo dado aí pelo governo. Você está sabendo? Não, não estou sabendo. Você não pode pleitear. Você não pode pleitear aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe. Há benefícios decorrentes desse sacerdócio que é exercido pelo próprio Deus. E é o que nós vamos ver aqui hoje um pouco de detalhes. Né? Então, vamos avançar um pouquinho. A gente viu que o sacerdócio araônico, ele era um sacerdócio imperfeito, decorrência de tudo que eu já falei aqui. Né? Tinha muitas limitações. O Senhor, ele vem, então, dentro do capítulo 7, estabelecendo alguns paralelos para poder fazer os comparativos que nos permitam entender essas diferenças. Não só do ponto de vista daquilo que são as fraquezas humanas, que do ponto de vista do Senhor, nosso Deus, não existe, o que já é uma grande vantagem, né? Ter um sumo sacerdote que intercede por nós e que não está sujeito aos erros humanos. Quando uma pessoa está na posição do sumo sacerdote, outro sacerdote, alguém vai procurá-lo porque cometeu um pecado, cometeu uma transgressão, obviamente ele está sob análise e juízo de um ser humano que está olhando para aquela situação. E que vai pensar e perceber segundo aquilo que ele entende. E o que é que o homem entende da vida dos outros? Às vezes a gente não se entende a si mesmo. Nós mesmos não nos entendemos muitas vezes. Eu estou chateado, não sei por quê. Não é? Estou chateado, não sei por que estou chateado. Alguma coisa está me incomodando. Não estou gostando disso. O que é? Não sei dizer. A gente não se compreende a nós mesmos. Então, imagina um sacerdócio que tinha a limitação de estar se desempenhando o cargo como um ser humano. E quando você fala, olha, agora é Deus que desempenha esse cargo. E nós estamos agora sob essa gestão, sob nova gestão. Era para a gente ficar louco, né? Nossa, Senhor, Jesus, muito obrigado. A gente está assim, estourando de gratidão. Claro, lendo agora, eu fico assim empolgado. Mas porque eu sou humano, parece que essa glória é um pouco como a de Moisés. Né? A gente entra na presença do Senhor e depois vai chegando no meio da semana, ela vai desvanecendo. Só que a palavra do Senhor, ela vem semana após semana. E essa é a graça, né? Que a gente tem recebido do Senhor, de poder estudar e ler e procurar o Senhor para compreender de que, na medida em que ela começa a desvanecer, Deus abanda de novo, né? Ele abanda no fim de semana, a gente dá aquela, se recompõe, né? E volta a ver de novo os céus claros e límpidos, podemos entender a vontade do Senhor. Hoje nós vamos ver, vou fazer a leitura aqui, do versículo 20 até o 26, os irmãos acompanhem, e depois eu vou discorrer um pouco sobre os versículos, para que a gente possa entender e compreender essas diferenças e os benefícios que nós ganhamos nessas diferenças. Né? Não é só falar, é diferente, mas diferente por quê? Porque está escrito mais idade. O que eu ganho com isso? Né?
Não costume falar, o que é o ganho? Ganhamos muito. Aleluia. O ganho é infinitamente maior, né? Vamos ler. Capítulo 7, versículo 20. Bom, só eu vou ler 18 e 19, porque eles fazem a ligação para a gente entender a sequência aqui, tá? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza. Nós vimos, essa fraqueza é decorrente. A lei se transformou numa coisa inútil em função da enfermidade da carne do homem, né? E inutilidade. Por quê? Porque ela não podia definitivamente e efetivamente resolver os problemas da natureza humana. Então, é aquela história, dá um verniz aí, né? Dá um verniz aí. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Interessante isso, né, irmãos? A lei, quando estabelecia limites e proibições, isso não aperfeiçoava o homem, apenas continha o homem dentro dessas balizas, né? Ó, você não pode ir para a esquerda, você não pode ir para a direita, você não pode avançar o sinal. Mas lá por dentro, estava intocável, né? Estava intocável, aquela vontade de fazer continua. Então, não podia aperfeiçoar o objeto a qual a lei estava sobre, né? A lei estava sobre o ser humano, mas não podia aperfeiçoar o ser humano. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior. Olha que maravilha, né? Uma coisa é você estar delimitado por uma lei exterior, uma lei de ordenanças, sendo regido por um sacerdócio humano, cumprindo um papel, obviamente, importantíssimo de conduzir o processo até a plenitude dos tempos, quando o Senhor viesse. Mas isso ainda é muito pouco, porque o versículo 19 fala, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós não chegamos a Deus. Então, nós temos agora uma esperança superior, uma pátria celestial. Esse é um dos grandes paradigmas da nação de Israel. Eles continuam olhando a nação de Israel como, quando eu falo nação, não é o povo, é aquela terra, com o destino final. Tendo aquilo ali, está tudo bem. Nós já olhamos uma esperança superior, né? Nós almejamos uma pátria celestial. Você não vai encontrar essa percepção e esse sentimento no povo de Israel, porque eles não têm essa percepção. Por quê? Porque eles estão dentro do contexto de uma lei humana, né? Uma lei tem um nível de qualidade, um nível de efetividade, um nível de percepção e expansão de visão do reino muito reduzido. E é o que o versículo 19 nos diz, né? Mas nós temos esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E agora começando o 20, né? E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, citando então o Salmo 110, na sequência, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, daqui para frente, não há expectativa de mudança de sacerdotes, nenhuma, né? A gente pode se tranquilizar, não tem mais eleição, não tem mais, né? Não tem mais outro para aparecer, o que vai acontecer, o que vai mudar. Não, agora é esse. Né? Tu és sacerdote para sempre. E por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Nós vamos abordar com mais profundidade essa questão. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, tinha que ter muitos sacerdotes. Morria um, tinha que ter outro para substituir. Morria um, tinha que ter outro. Morria outro, tinha que ter outro. Morria outro, tinha que ter outro. E quanto ao sumo sacerdote, a mesma coisa. Morria o sumo sacerdote, tem que ter outro. Então, a tribo de Levi estava ali como um celeiro, provendo, né? Sacerdotes e sumos sacerdotes
porque a natureza temporária humana não permitia que fosse um único sacerdote. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Vamos agora nos aprofundar um pouquinho, né? Logo nos versículos 20 e 21, nós vemos que o versículo nos diz, né? Visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este se referindo ao Senhor, né? Com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Veja, irmãos, o sacerdócio levítico, ele vinha como decorrência de um mandamento. Deus havia orientado Moisés, Moisés orientou a Arão, e o sacerdócio levítico foi estabelecido. Era um mandamento. Um mandamento é como uma ordenança. Um mandamento é como uma lei que se estabelece. E a gente sabe que lei, ela normalmente, com o tempo, tende a mudar. Ela se torna transitória. A gente sabe, o Brasil já teve várias constituições. Não é? Toda hora está tentando aperfeiçoar a lei, né? Toda hora tem aperfeiçoamento da lei. Mesmo em países que têm constituições mais estáveis, porque as cláusulas pétreas são mais sucintas, ainda assim, requerem regulamentação a toda hora. Como aplicar as cláusulas pétreas dentro do contexto da sociedade e dos tempos. Mas aqui é diferente, né? Aqui, o sacerdócio do Senhor ele é feito através de um juramento. Quem jurou? Quem jurou? Janete, quem jurou? Quem jurou? Foi Deus que jurou. A gente viu em Salmos. Né? Alguém pode ler Salmo 110, 4? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, assim, se a gente souber quem é o nosso Deus, essa afirmação é tremenda. Porque não é qualquer um que jura. Para falar a verdade, Deus não precisava nem jurar. Né? Nem jurar precisava. E quando você vê Deus jurar, é que pode cair o céu e a terra, que não vai mudar o que ele falou. Existe aqui um caráter, existe aqui uma dignidade de um Deus que é rei, que governa, que é Senhor. Por conta da sua palavra, Moisés chegou a desafiar o Senhor, quando o Senhor falou, vou destruir essa nação de Israel. E aí, Moisés falou, Senhor, o que é que as nações vão dizer a teu respeito? Que o Senhor tirou o povo do Egito para destruir eles aqui no deserto. Ele tocou justamente na questão da honra do Senhor, da força da sua palavra, das suas promessas que ele havia feito a Abraão. E o Senhor voltou. Né? O Senhor recompôs a ideia naquela hora. E o Senhor manteve a promessa que ele havia dado a Abraão. A gente sabe que Moisés é posterior a Abraão. Ele manteve ali a sua promessa. Então, quando Deus jura, não tem mais ninguém acima dele que o force ou o leve a mudar o que ele jurou. E, pelo contrário, o juramento de Deus está apoiado na natureza do Senhor, que é uma natureza fiel e justa.
certa e reta. E a gente viu tudo o que o Senhor prometeu, desde o início, desde a criação do homem, ali com Adão e Eva, desde as primeiras gerações. Nada do que o Senhor prometeu caiu por terra. Passados tantos milhares de anos, tantas coisas aconteceram com o ser humano, tantas coisas aconteceram com as sociedades humanas, tantos reinos se levantaram e caíram, surgiram, porém o Senhor, ele permanece estável. Puxa, quem dera que os homens pudessem ter um reino do ponto de vista humano, mas não pode. Por quê? Porque são governos humanos. Mas aqui não se trata de um governo humano. Aqui se trata de um governo celestial, de uma autoridade celestial e também de um sacerdócio celestial. Então, a partir desse ponto, irmãos, na medida que o Senhor nos dê graça, né, e tem misericórdia de nós, isso nunca deveria sair da nossa mente. Isso nunca deveria passar qualquer dúvida na nossa cabeça. Mas será? Como muitas vezes a gente fala, será que ele vai voltar? Será que realmente vai ser assim? Novos céus, nova terra, e a gente... Esse será todo, toda a palavra será, toda essa interrogação, a gente sabe a origem, né? É porque aquele que gera esses sentimentos, ele é diametralmente oposto em natureza à natureza de Deus. Porque quando o Senhor fala, será, será. Nem o i, nem o tio passará de tudo aquilo que Deus prometeu. Esse é o nosso Deus. E ainda fala que ele não se arrependerá. Então, isso é um reforço da cláusula de promessa. Quer dizer, alguém fala que vai acontecer, ele jura que vai acontecer, e ele ainda fala, olha, pode ser que tenha tido coisas no passado que eu tenha me arrependido, mas quanto a essas que eu estou falando aqui, não se arrependerá. O Senhor não se arrependerá. Então, isso reforça a decisão de que esse sacerdócio entregue a Jesus não vai ser mudado. Ou seja, quando ele fala não tem outro, não é porque a gente fica aqui com um chavão, né? Ah, não vai ter outro, não vai ter outro. Jesus é o maioral. Essa é uma maneira muito rasa de posicionar a verdade. De fato, não vai ter outro, porque Deus prometeu e porque ele jurou, certo? Então, quando alguém nos indaga quanto a isso, mas Jesus, meu amigo, vamos comigo lá ler em Salmo 110, versículo 4, para você ter um pouco mais de esclarecimento. Aqui Deus está prometendo e está jurando. Quem pode prometer e jurar acima de Deus? Não tem mais. Então, está estabelecido. Nos versículos 18 e 19, né, que nós lemos ali um pouquinho antes para poder fazer a conexão, né, nós vimos que o sacerdócio, a herança mosaica, o sacerdócio levítico, eles foram considerados inadequados. Por que inadequado? Por que inadequado? Porque ele não podia cumprir com perfeição. Por que não podia cumprir com perfeição? Porque ele atuava externamente ao problema. Né? Ele atuava externamente ao problema. Ele não podia atuar interiormente nas consciências humanas. Então, ele era inadequado. E também ele se tornou transitório, porque havia uma promessa aonde? Já lá, desde Gênesis 14, passando aqui pelo Salmo 110, havia uma promessa de que surgiria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ponto final, né? Essa promessa, então, tem um caráter firme, forte, confiável, e quanto à própria honra e caráter, são colocados como garantia. Aqui a honra e o caráter de Deus é colocado como garantia dessa promessa. Então, a gente já estabelece o primeiro contraste, né? Podemos estabelecer aqui o primeiro contraste, o contraste entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Entre aqueles que executavam o sacerdócio levítico, que eram seres humanos, e entre aquele que é ocupante da posição
de sumo sacerdote nos tempos atuais. Então, quando você estabelece essa comparação, a origem, quem executa, a origem e quem executa, a gente vê que está num patamar totalmente fora de cogitação. Agora, o grande problema é que os nossos irmãos hebreus não tinham essa convicção. Se tivessem, eles não estariam dentro daquele risco que eles estavam correndo ali, né? Então, o Senhor, com muito amor, com muito carinho, ele se abre para revelar qual é a natureza dele. Uma natureza fiel, uma natureza honrada, de um Deus que tem palavra, no qual eles podem confiar, pode me dar a mão e pode fazer a transição para o lado de cá. Eu sou o garantidor disso. Eu mesmo que havia instruído Moisés. Agora, estou dizendo aquilo que eu falei para Moisés, encerrou o ciclo. Pode atravessar e vir. Eu te dou a mão bem para o lado de cá. Então, esse é o nosso Deus. Né? Eu vejo que capítulo 7 é quase uma pregação do Evangelho. Né? O senhor está falando com os hebreus, mas é um tema que você poderia parar para falar com qualquer pessoa na rua. Quem é o nosso Deus? Por que Jesus é a pessoa em quem nós cremos? Por que nós confiamos a nossa vida a Ele? Quem é Ele? Ele é aquele que foi, desde Gênesis ali, sinalizado. Ele é aquele que passou por Salmo, foi prometido. Todas essas outras, né? Profetas como Isaías e demais que claramente apontaram para o Senhor Jesus. Né? E Hebreus 7, 22 ainda nos diz, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Olha, irmãos, aqui de novo, palavras extremamente significativas, em que Deus, ele se apresenta, ele fala, olha, a gente sabe essa questão de fiador, né? Ninguém quer ser fiador, até porque o fiador, nem fiador pode garantir, né? Mas aqui, o Senhor, ele é o postulante e ele é o próprio fiador das suas palavras. Quem melhor para ser fiador das promessas do que o próprio Deus? Ele falou, eu estou garantindo, confie em mim. Ah, mas eu vou confiar em você. Vai confiar em quem? Vai confiar em homens? É o próprio Senhor que prometeu, que jurou, que não se arrependerá e que é o fiador de que a nova aliança, o novo sacerdócio, está estabelecido, permanecerá, não mudará e que nós podemos confiar. Então, nós temos, além de alguém que promete, vamos assim dizer, pagar a promessa, ele mesmo é o fiador, porque ele é Deus. Quando a gente escuta falar dos fiadores humanos, né, a gente vê que não é nada. De novo, você coloca a fiança sobre outro ser humano. Aquele cara resolver que, ou disser que não tiver a mesma condição, a fiança foi para o chão. Se ele apresentar bens e valores para a fiança e depois de lapidar esses bens e valores, na hora de executar a fiança, não tem e acabou, caiu no chão. Caiu em terra. Né? Aqui a expressão por isso mesmo, né, como fala no versículo 22, por isso mesmo, é equivalente à palavra por esta razão. Então, quando a gente lê aqui o versículo 22, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador. Né? Por esta razão, nós poderíamos ler dessa maneira. Por esta razão, então aqui, dando entendimento a tudo que foi dito. Né? Por esta razão, que razão? Pelos fatos que foram expostos até então. Por esta razão, tendo havido uma promessa, tendo havido um sumo sacerdote colocado segundo a ordem de Melquisedeque, tendo Deus prometido, tendo Deus dito que não se arrependerá, tendo Deus se posicionado como fiador. Por esta razão, ele se tornou fiador de superior aliança. Então, por todos os fatos que a gente leu até aqui, o Senhor se posicionou justificadamente como fiador de tudo isso que está sendo dito. Em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, a gente vai adiantar só um pouquinho para poder aproveitar a sustentação dessa palavra, né? Quando fala que ele é
Ele é fiador de uma superior aliança. Ele é fiador dessa superior aliança. No versículo 6 do capítulo 8 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Então, aqui, irmão, já começam as vantagens, né? Os benefícios da gente estar debaixo de um sacerdócio desse nível, de um sacerdote desse nível. Que nível é esse? No nível de Deus. Né? No nível de Deus. No versículo 22, quando fala isso, é que por essa razão ele se tornou fiador de superior aliança. Por que essa aliança é superior? Por que ela é superior? Aqui o versículo 6 do capítulo 8 prova, explica, dizendo que esse ministério dele é mais excelente, é uma aliança melhor e que está confirmada em melhores promessas. Alguém poderia ler 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20? Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem esse sim. Exato. Então, todo também nele é o amém para a glória de Deus, o nosso intermédio. Porque tantas quantas são as promessas de Deus. Olha, Deus havia prometido tantas coisas no Antigo Testamento. Aí eu pergunto para vocês, será que a gente podia confiar que os homens poderiam cumprir as promessas prometidas no Novo Testamento, no Antigo Testamento? Mesmo as do Novo Testamento? Certamente que não, né? Que promessa que a gente pode garantir? Nós mesmos, o que é que a gente pode prometer, que a gente pode garantir que vai cumprir? Se a gente não sabe daqui a 5 minutos onde a gente vai estar. Isso não é garantia. Isso é presunção, né? É pura presunção. Eu garanto. Não garante nada. O único que garante é Deus. Porque 1 Coríntios 1, 20 fala: tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele sim. É nele que todas as promessas são garantidas. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, e passa capítulos e capítulos, e livros, e percebe tantas promessas, tantas coisas que Deus diz que vai fazer, que fará, que já fez, que só tem uma garantia de que tudo isso vai ser feito. É Jesus. Em Hebreus, capítulo 10, nos versículos 19 a 20, 10, 19 e 20, eu vou ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu vou ler ainda o 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, olha só a comparação aqui, mais uma vez, né? O que havia de garantia no Antigo Testamento quanto ao sacerdócio e quanto ao sumo sacerdote? De que ele, baseado no cumprimento da lei e na observância do que Deus havia dito, depois de ter oferecido sacrifícios, sacrifícios perfeitos, ele poderia, lançando uma cortina de fumaça dentro do Santo dos Santos, entrar ali em temor e tremor, com uma corda amarrada no pé e com sininhos, para estar diante de Deus, para interceder por aqueles que estavam debaixo desse sacerdócio. Mas e hoje? A gente acabou de ler aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Quando você entra no Santo dos Santos, você encontra quem? Você encontra Deus. Ou seja, o acesso a Deus não é mais privilégio de um único homem. O véu foi rasgado.
Todos nós temos acesso a Deus. Mediado, obviamente, pelo sacerdócio de Jesus, né? Mediante seu sangue, sua expiação, sua morte redentora, nos abriu esse caminho, permitindo que a gente possa ter uma intimidade com Deus que aqueles que estavam sob o sacerdócio levítico não podiam ter. Olha que situação, irmãos. Você poder dizer que você tem o privilégio de poder ter intimidade com Deus. Se você tem ou não é outra questão. Mas você tem o privilégio de poder. Esse privilégio de poder, no passado, era exercido, mas com muito temor. E se entrasse ali de mau jeito, não sairia. Né? Hoje, muitas vezes, a gente não está em condição adequada. Mas como nós não estamos baseados no cumprimento de uma lei, mas de uma oferta feita eternamente, a gente pode entrar, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com a nossa inobservância, muitas vezes, dos preceitos e requisitos de Deus. Por quê? Porque quem cumpre e advoga por nós é Jesus. Então, esses paralelos são super importantes, né? De vez em quando eu estou nas minhas saídas aí aos sábados para dar minha volta no bike, eu passo e tem uma rua lá em Valinhos também, que é chamada Rua das Igrejas. É uma rua onde tem um local de reunião dos irmãos, lá de Valinhos. Quando me refiro aos irmãos, eram os irmãos que se reuniam conosco anteriormente, ou que nós nos reuníamos com eles. E ali tem várias outras igrejas. E na esquina fica parado um grupo de mulheres, às vezes tem um homem ou não, com um estande, com vários livrinhos, Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, irmãos, eles não veem Jesus como nós vemos, né? Eles veem de uma maneira diferenciada. Então, Jeová é superior a Jesus. E o papel de Jesus não é exatamente o papel que nós conhecemos segundo aquilo que a Bíblia nos fala. Mas nós, irmãos, nós temos total liberdade para entrar na presença do Senhor. Isso graças a esse sacerdócio. Então, a gente tem que estar sempre preparado a ter essas questões muito claras, né? Porque agora eu me sinto até mais habilitado para afiar uma espada com os irmãos lá, parar para conversar, né? É claro que eu não vou fazer isso, porque tudo a tempo de Deus, né? Mas o fato é esse, né? Graças à obra realizada por ele, nós temos acesso ao Pai, algo que antigamente era extremamente restrito a uma única pessoa. Hoje está aberto a qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Em Hebreus, ainda capítulo 7, versículo 23 e 24, retrocedendo um pouquinho, ele ainda explica com relação ao sacerdócio levítico. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Já havíamos falado sobre isso. E este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, aqui nós, de novo, né? É o Senhor nos fazendo enxergar aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade de entender, que os nossos irmãos tinham dificuldade de entender, de confiar e de crer. É totalmente diferente. O nível é outro, como costuma se dizer, né? O nível é outro. Ele diz aqui, ora, aqueles são feitos muitos. Este, no entanto, porque continua para sempre. Ou seja, o sacerdócio do Senhor, ele é eterno. Ele é eterno. Isso traz implicações, né? Quando fala que é eterno, a gente talvez aqui pudesse fazer um estudo ainda mais aprofundado, né? Ser eterno significa que o Senhor continuará a ser sacerdote, sumo sacerdote na eternidade? Eu não sei. Teríamos que estudar para poder falar com mais propriedade. Mas aqui a palavra fala, continua para sempre. E tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, nós não estamos mais sujeitos a flutuações de entendimento e de mudança de sacerdócio e de sua interpretação da lei, ou de costumes, ou de momentos. Né? No versículo 25,
também nos fala de maneira magnífica, né? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam. Os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, eu, assim, ao mesmo tempo que a gente compartilha essa palavra e a gente vê isso de uma maneira tão clara, quão restrito nós somos, né, no entendimento disso. Imagina só, vivendo sempre para interceder por eles. A gente não consegue avaliar isso porque a gente não tem ninguém no mundo terreno, do ponto de vista humano, que assuma essa posição por nós, né? Tem casos que nem mãe continua defendendo o filho. A gente viu aí recentemente o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A polícia invadiu lá, no morro, matou criminosos e muitas mães, algumas chorando, e elas chegaram algumas a dizer, olha, eu falei para eles, eu tentei de toda forma tirar eles desse caminho. Né? Não endossou, né? Coitadinho, ele é vítima. Não, tentei. Mas muitas vezes nem mãe, né, consegue segurar uma barra desse. Mas o Senhor, ele fala que ele vive sempre para interceder por nós, seja qual for o problema, qual for a dificuldade. E aí ele coloca aqui uma questão também muito forte, né? Também pode salvar totalmente. O que seria salvar totalmente, né? O totalmente é contraposto a parcialmente, né? Não queria nem imaginar o que é uma salvação parcial, ainda bem que é totalmente. Acho que o entendimento do totalmente fica melhor a partir do momento que a gente tenta imaginar o que seria uma salvação parcial. Ou seja, tem coisas que se você fizer, você não vai ser salvo. Mas aqui diz que pode também salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ou seja, não importa o que você fez, não importa o seu passado, não importa quem era sua mãe, seu pai, o seu irmão, o local de onde você veio, os atos que você cometeu, Deus pode te salvar totalmente. Qualquer nível de avaliação que você possa falar sobre o que ponto um ser humano pode descer. Eu vivo enfurecido muitas vezes, né? Eu vejo as coisas acontecerem, eu falei, esse CPF precisava ser cancelado. Mas Deus não é assim. Por quê? Porque Ele pode salvar totalmente, mesmo tais pessoas. Né? Mesmo tais pessoas. O Senhor pode ir lá, tocar no coração e fazer que essas pessoas com um coração tão perverso, tão torto, uma vida tão destruída, quer seja pelas drogas, pelas circunstâncias da vida, ele vai lá e tem a condição de salvar. Salvar significa tirar a pessoa daquela posição e fazer ela caminhar numa posição diametralmente oposta àquela linha caminho. Então, Hebreus 7:25 coloca isso de maneira muito clara, né? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ou seja, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pode se achegar a Deus e ele vive sempre para interceder por eles. Ou seja, não é um momento da sua salvação em que Jesus intercede por você, então você recebe a salvação. Depois que você recebe a salvação, você precisa continuar debaixo da poderosa intercessão de Jesus a nosso favor. Por quê? Porque nós somos pecadores. Somos carentes da glória de Deus. Somos falhos, cheios de opiniões, pensamentos, fazemos avaliações, valor sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre tudo. A nossa cabeça é uma máquina que nunca para de pensar. E como ela foi danificada, a gente pensa demais e, invariavelmente, muitas vezes, na maior parte do tempo, pensa errado. Então, se a gente não tivesse um Senhor que pudesse continuamente também interceder por nós, qual seria a nossa situação ao comparecer diante do tribunal de Cristo? Em razão dessa ação do Senhor, vamos ver, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem.
o livro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas, versículo 24. Está um pouquinho ali, um pouquinho antes de Apocalipse. Um passo que tropeça para dentro de Apocalipse. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Irmãos, como é que você vai comparecer imaculado diante de Deus? Como? Como que a gente vai comparecer? Somente por conta de Jesus. Está intercedendo continuamente por nós. Se o Senhor parasse 1 hora de interceder por nós, quanto de pecado, de sujeira, de coisa inconveniente a gente não teria que apresentar justificativa diante de Deus? A palavra fala que é Ele quem nos justifica. Nós já não temos mais aquela preocupação de ter que apresentar justificativas dos nossos atos. É Ele que continuamente intercede por nós, para nos apresentar com exultação, ou seja, quando Ele nos apresenta, significa apresentar com exultação, é apresentar com alegria. Imagina você ter que apresentar alguém que é uma peste, que é um problema, que é ruim, que é cheio de problema, mas o Senhor fala aqui no momento que ele vai nos apresentar com exultação, imaculados. Como é que a gente pode ser apresentado diante de Deus imaculado? Somente por intermédio da obra redentora de Jesus, da sua intercessão contínua por nós, né? Também o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, confirma a eficácia dessa operação, né, que Deus realiza a nosso favor. Vamos ver Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu vou fazer a leitura aqui. Vamos. Romanos 1, versículo 16. Ele fala aqui, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala aqui, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, irmãos, esse sacerdote, ao qual nós nos referimos, respeitosamente, né, porque é o nosso Deus, ele tem esse poder de realizar tal obra a nosso favor, de poder nos apresentar sem mancha, sem marca, poder nos apresentar com exultação diante do Pai. Quando ele fala, porque é o poder de Deus, essa afirmação, ela se traduz de modo muito prático e real na confiança e segurança desse sumo sacerdote. Para realizar tal obra, irmãos, tem que haver poder. Não pode ser um sacerdote humano. O sacerdote humano não tem poder nenhum. O poder é muito limitado. Os irmãos vejam novamente, relembrando o sacerdócio e o sumo sacerdócio levítico, o sumo sacerdote exercendo a sua função, podia no máximo aplacar a ira de Deus contra os pecados do homem. Não podia, em hipótese alguma, apresentar o homem sem mancha, sem mácula, inacessível diante do Pai. Então, o autor ele conclui, né, de forma magistral. E quem é esse autor que conclui de forma magistral? Que é Deus querendo trazer para nós, né, a segurança. Já então no capítulo 25 de Hebreus, 7:25. Perdão, 7:26. Então, com efeito, né, irmãos? Com efeito, quer dizer, com relação à eficácia de tudo que nós vimos que esse sacerdote, esse sumo sacerdote fez e faz por nós,
nos convinha, nos era conveniente, nos era necessário, nós precisávamos de um sumo sacerdote como este. Lê aí, Fernando. Ah, é? Lê a situação. Pode ler, pode ler. Aí só. Só. Vai. Alguém pode ler? Vai, Jane. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que o céu. Bom, tem muitas coisas na nossa vida que a gente pode pensar que nos convinha, né? E convinha, se eu pudesse fazer uma viagem, conhecer toda a Europa, a África, seria tão bom, né? Eu poderia até dizer que me convinha uma coisa dessa. Tantas coisas a gente pode dizer que nos convinha, mas aqui, de fato, né? Com efeito, depois de tudo exposto, ele fala, nos convinha ter um sacerdote como esse. E nós temos, irmãos. Não é uma conveniência da qual nós não temos acesso, é uma conveniência que nós temos acesso. Santo, inculpável, diferente de todos os outros, sem mácula, separado dos pecadores. Que bom, né, que o Senhor ele não se mistura com os pecadores no sentido de absorver deles a personalidade, o comportamento, a forma de pensar. Pelo contrário, o Senhor andou aqui por essa terra, o Senhor continua percorrendo, né, a humanidade, olhando e vendo tudo que acontece aqui, mas ele não retém mácula sobre ele. As coisas que o Senhor escuta, eu acredito, né, deve filtrar tudo isso na mente do Senhor. Filtra, né? Filtra, não fica aquela sujeira. A gente às vezes fala, meu ouvido não é lixeira, que a gente escuta coisas que ficam na nossa cabeça e depois nos prejudicam, né? Mas o Senhor, ele é inculpável. A gente viu, tentaram achar culpa nele, não acharam quando ele foi levado diante de Pilatos. Ele não tinha mácula, não tinha nada que alguém pudesse apontar e dizer, está vendo? Isso macula a proposição dele, isso macula aquilo que ele se propõe a ser, fazer ou falar. Não havia mácula. Ele separado dos pecadores, e mais do que isso, ele não ficou retido aqui, não ficou delimitado às circunstâncias terrenas. É feito mais alto do que os céus. Concluindo, né? Nós precisávamos de um sumo sacerdote assim. E nós temos um sumo sacerdote assim. Cabe a nós, né? Termos consciência com relação a isso. Pedir misericórdia a Deus para que a gente não se aparte as suas palavras da nosso coração todos os dias da nossa vida, para que isso que hoje a gente está aqui dizendo, falando, testificando, não venha um dia estar obscurecido a ponto da gente perder, né, essa realidade. Né? Nos convinha esse sumo sacerdote com essas características, era necessário, era adequado às nossas necessidades, precisávamos de um sumo sacerdote assim, para que pudéssemos ter uma salvação plena, onde somente o Senhor reúne essas qualificações e capacidades para poder plenamente nos salvar. Então, irmãos, essa é a exposição que Deus faz aqui em Hebreus, procurando mostrar para os nossos irmãos e também para nós as principais e fundamentais diferenças entre a gestão, entre a era da lei e a era da graça, mediante a salvação que há em Cristo e a lei que durante um tempo vigiu para poder levar os nossos irmãos até o ponto que eles chegaram ali no Novo Testamento. Não há palavras nossas, né? Que a gente possa falar para o Senhor, não há palavras que possam expressar de uma maneira completa e plena tal obra maravilhosa que o Senhor realizou. A gente raspa um pouco em cima, né? A gente lê, a gente faz um estudo. É sublime, irmãos.
é elevado, é poderoso, é eficaz. E convinha a todos nós isso, ou seja, o Senhor atendeu a nossa necessidade. Pensar um Deus que vem para atender a nossa necessidade. Nós necessitávamos de um sacerdote assim, de um sumo sacerdote assim. E ele nos deu um sumo sacerdote assim. Amém. Aleluia.